Olá, seja bem-vindo ao canal Salões Lucrativos. Se você não conhece o nosso canal ainda, nesse canal a gente fala sobre assuntos de gestão de salões e barbearias. E no vídeo de hoje, vai ser um vídeo um pouco diferente, eu não estou no estúdio, estou aqui no escritório. Eu vou falar sobre um dos assuntos que eu mais recebo dúvidas ali aqui no canal ou no meu Instagram, que é a respeito da precificação, que é um dos assuntos também que eu mais falo, que é um dos maiores erros cometidos nos salões de beleza, nas barbearias, que é fazer a precificação da forma incorreta. Isso faz com que você acabe prejudicando totalmente a possibilidade do seu salão, da sua barbearia, de se tornar lucrativo. Então hoje eu vou entrar mais em detalhe no passo a passo que você precisa fazer para formar o preço corretamente e que seu preço seja lucrativo. Então, para a gente começar a entender, bom, primeiro assim, se você não é inscrito no canal ainda, não se esqueça de se inscrever para estar sempre recebendo aqui as notificações dos vídeos que a gente posta aqui com regularidade. E se você achar que o vídeo valeu a pena, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, coloque aqui embaixo seus comentários para a gente saber se você conhecia essa técnica de formação de preço, se você fazia o preço da forma correta ou não. Bom, como que o preço deve ser feito, A maioria dos salões decide o seu preço olhando o preço da concorrência. E eu vou mostrar para vocês por que isso é a forma errada de ser feito e por que isso pode ser tão prejudicial à saúde financeira do seu salão, da sua barbearia. A forma correta de fazer o preço, gente, primeiro é você conhecer os custos fixos do seu negócio. O que é o custo fixo? Custo fixo são todas as despesas que você vai ter no seu negócio, independente de atender cliente ou não. Então imagina o aluguel do seu salão. Agora, durante a quarentena, muitos salões não puderam atender ninguém e tiveram que continuar pagando aluguel. Então isso é um custo fixo, coisas que você vai gastar independente de ter clientes ou não. Tá? Então, para a gente começar a organizar o preço do seu serviço, o primeiro passo é saber detalhadamente o custo fixo da sua operação. Então, eu fiz aqui esse exemplo de um salão de beleza, onde eu fiz uma consultoria recentemente, e a gente tem aqui todos os custos que fazem parte da estrutura desse salão. Então, tem aqui despesas com imóvel, o aluguel, o IPTU, a, o condomínio que ele paga, despesas com manutenção, de vez em quando precisa fazer algum conserto lá, alguma manutençãozinha. Ele tem um serviço de vigilância, de câmera, então, de monitoramento, então ele paga também todos os meses isso daí. Então todas essas despesas que são fixas, elas precisam ser relacionadas. Só para você ter uma ideia, nesse exemplo aqui, ele gasta R$ 5.680 apenas com o imóvel, mas tem outras coisas que fazem parte do custo fixo também. Mão de obra, Toda a equipe que é contratada e recebe salário fixo, diferente daqueles que recebem comissão. Então, por exemplo, a recepcionista, a pessoa que trabalha de repente num escritório, na parte administrativa, pessoas que não são comissionadas fazem parte da estrutura de custo fixo, porque você vai precisar pagar o salário dessas pessoas, independente de atender clientes ou não. Então, é importante você considerar salário, encargos trabalhistas, que é muito importante, provisão, para pagar férias, para pagar 13º, coisas que vão acontecer lá na frente, é importante que todos os meses você considere isso no seu custo também. Despesas com vale alimentação, caso houver, vale transporte, coisas que fazem parte dos custos relacionados à mão de obra. Então, nesse caso aqui, desse salão, ele tem um custo mensal de R$ 12.658 com mão de obra. Outra coisa, limpeza, faxineira, material de limpeza, materiais descartáveis que você utiliza ali para manter o ambiente limpo, tudo isso faz parte também do custo fixo. Nesse caso aqui, ele gasta R$ 2.400 todos os meses com limpeza. Outra coisa, comunicação, telefone fixo, telefone celular, internet, aqui ele está gastando R$ 650 todos os meses. Depois, despesas com marketing. Então ele tem ali uma agência de marketing, ele faz panfletos, ele gasta com impulsionamento no Instagram. Tudo isso faz parte, todos os meses estão sendo gastos. Então faz parte aqui do custo fixo. Ele gasta, nesse caso, R$ 1.200. Despesas com financeiro. Então, aluguel de maquininha, tarifa bancária, tarifa para manutenção da sua conta no banco, contador, que é uma coisa muito importante. Esse salão aqui ele gasta R$ 700 com o contador. Contador, gente, é um assunto de muita importância para todo salão. Todo salão tem que ter um contador. Software de gestão, ele gasta ali R$ 120 com software de gestão. E despesas financeiras, para ele fazer TED, para ele fazer transferências, ele tem um gasto mensal ali em torno de R$ 200. Então só essa parte financeira ele está gastando R$ 1.180 todos os meses. Uma outra coisa muito importante, gente, que a maioria acaba se esquecendo, a remuneração do dono do negócio, o prolabore. O dono do negócio ele precisa receber ali um salário
para gerenciar, né, para tomar conta da empresa. Então é importante considerar o Prolabore, é importante considerar os impostos que estão envolvidos no Prolabore, né, a alimentação que o dono do negócio vai ter ali para almoçar durante o dia, né, para chegar e voltar no transporte. Então as despesas relacionadas com o dono do negócio. E também sempre sobra algumas outras despesas, né? Algumas outras despesas que cafezinho, papel higiênico, outras coisas ali que fazem parte dos gastos regulares do salão, né, que a gente cria ali uma conta de outras despesas. Então, esse salão especificamente, ele tem um custo mensal de R$ 28.258. Significa que, se ele não atender nenhum cliente no final do mês, o dono do negócio vai precisar tirar das reservas dele R$ 28.258 para manter a estrutura do salão funcionando, né? Só para vocês terem uma ideia, né, existem aqui 36 itens que compõem esse custo fixo. Né? São uma série de detalhes, né, uma série de contas que precisam ser feitas para que o custo fixo seja calculado da forma correta. São 36 itens nesse caso, cada salão vai ter uma realidade. Bom, então a gente chegou a esse custo de R$ 28.000. E o próximo passo, qual que é? Então é importante que você conheça o número de atendimentos que você faz aí no seu negócio. Então, nesse caso, ele atende 50 clientes por dia. 50 clientes por dia são 1.250 clientes no mês, né, que ele está atendendo aqui nesse salão. Tudo bem, um mês é um pouquinho mais, um mês um pouquinho menos, mas na média está dando 1.250 clientes todos os meses. Como ele gasta R$ 28.258 para manter a sua estrutura funcionando, cada atendimento que ele fizer no mês precisa contribuir com um pedacinho ali para pagar esses R$ 28.000. Então a gente vai dividir os R$ 28.000 pelo número de atendimentos que ele faz. Ele chegou aqui a 1.250 atendimentos por mês, significa que cada atendimento vai precisar pagar R$ 22,61 para cobrir a estrutura que ele tem ali no salão, né? Para manter o imóvel alugado, para manter os funcionários recebendo salário, para manter a limpeza, enfim, toda a estrutura que a gente falou aqui no custo fixo. Então isso é muito importante. Cada cliente que sentar na cadeira desse salão precisa contribuir com R$ 22,61 para o custo fixo do estabelecimento. Então a gente começa então agora a compor o preço do serviço. Né? A primeira parte é o custo fixo que a gente acabou de chegar. A segunda parte, para você fazer corretamente o preço do seu serviço, é o custo variável. Né? O que é o custo variável? O custo variável são todos os custos relacionados ao serviço em si. Então, por exemplo, né, para você cortar o cabelo de um cliente, você vai precisar lavar a cabeça desse cliente, né? Para isso você vai gastar shampoo, você vai gastar uma toalha. Depois o cliente sentou lá na cadeira, você vai colocar a capa protetora, vai precisar utilizar uma gola higiênica, depois vai utilizar uma lâmina para finalizar. Estou pegando um serviço bem simples para facilitar o entendimento de vocês. Todos esses itens que são utilizados ali no corte de cabelo, né, ou em qualquer outro serviço, fazem parte do custo variável. A diferença do custo fixo é o seguinte, no custo fixo você paga independente de ter atendimento ou não. Aqui não, no custo variável você só vai gastar isso daí atendendo um cliente. Então nesse caso eu peguei um exemplo aqui bem simples, tá, de um corte de cabelo masculino, que é um dos serviços que utiliza a menor quantidade de insumos num salão, né, numa barbearia. E a gente pegou aqui então, ó, coloquei uma lâmina que ele vai utilizar, o shampoo, o shaver, a gola higiênica, a toalha e uma pomada finalizadora. Além disso, né, esse salão ele tem por costume oferecer para o cliente que chega lá um cafezinho ou uma cerveja. Então, essas cortesias precisam também fazer parte do custo variável do serviço. Afinal de contas, se o seu cliente consumir isso daí, você vai estar gastando, tendo que pagar. Então é importante conhecer tudo isso daqui, relacionar tudo isso aqui. Uma coisa importante, é importante você saber do shampoo, por exemplo, que você compra uma embalagem grande, né? Qual que é a dose que você utiliza para esse atendimento e precificar essa dose, saber quanto que está te custando essa dose do shampoo, da pomada, do shave, enfim, da coloração, qualquer item que você utilize aí no seu salão. Então a gente relacionou todos os insumos. Aí entra uma outra coisa também. Tem 3 outros itens que compõem o preço do serviço. Então só para vocês terem uma ideia, né? Esses insumos aqui, eles estão custando R$ 5,05. Né? Todos esses insumos que eu falei, toalha, shaver, shampoo, lâmina, né? Esses itens que eu falei, a cortesia, custa para esse salão R$ 5,05. Mas aí, gente, existe um outro tipo de custo variável, que é um custo variável proporcional ao preço final do serviço.
que vai ser a comissão do profissional, o imposto e a tarifa de cartão, caso o salão, né, venda com cartão de crédito, cartão de débito. Mas hoje a grande maioria, quase todo mundo aí, utiliza isso. Então você precisa considerar essas despesas também no custo variável. Então como que você precisa fazer nessa etapa? Nessa etapa você vai precisar fazer uma estimativa do preço final que você vai cobrar o seu serviço, tá? Então a gente está vendo aqui, ele já gastou R$ 22,61 com custo fixo e já gastou R$ 5,05 com insumos, né? Então o custo desse serviço já está, por enquanto, em R$ 27,66. Agora ele precisa definir ali o preço um preço final para ele calcular a comissão e para ele calcular o imposto e para ele calcular também a tarifa de cartão. E aí, o que é importante você fazer nesse momento? Nesse momento, gente, você precisa analisar o cenário competitivo em que você está inserido. Qual que é a realidade do seu bairro, qual que é a realidade da sua região, qual que é a realidade do seu público-alvo, tá? E aí você vai olhar ali no seu mercado os preços que os seus concorrentes praticam. Então eu peguei um exemplo aqui, né, desse caso que eu fiz o trabalho. Ele tem ali na região, né, esse salão tem na região dele, salões que cobram R$ 20 um corte de cabelo e tem salões que cobram R$ 100 um corte de cabelo. E aí aquela pegadinha, né, que é o erro que a grande maioria faz. Né? Ele olha ali a concorrência e fala assim, bom, tem gente cobrando 20, tem gente cobrando 100 reais. Então eu vou pegar um preço médio, né, e colocar 50 reais. Né? Essa é a forma errada, tá? Eu vou explicar por que está errado. Então se você fizer desta forma errada, né, considerado em 50 reais, vamos ver o que acontece. Vamos voltar aqui na planilha de custos variáveis e colocar o preço do serviço em 50 reais. Tá? Bom, você ainda precisa calcular. Com isso, né, com 50 reais já dá para calcular o imposto, né, que eu coloquei aqui um imposto na situação de Simples Nacional, um imposto de 11%, que é a realidade desse salão, e a tarifa de cartão de 2%. Então ele está pagando 1% de tarifa mais R$ 5,50 de imposto. Então o custo variável já aumentou para R$ 11, né? Mas tem também a comissão. E aí também é um outro erro que a maioria dos salões fazem. Né? Eles olham ali, a comissão aqui todo mundo paga 50%. Então vamos considerar aqui nesse caso. Né? Ele coloca aqui 50% de comissão. Só de comissão ele vai pagar R$ 25, tá? Então o custo variável dele aumentou para R$ 33,80. Então, nesse caso, se ele fizesse o preço desta forma, olhando o que o mercado cobra e cobrando a média, ele estaria tendo um custo de R$ 22,61 de custo fixo e estaria tendo um custo variável de R$ 33,80, o que dá um custo total de R$ 56,41. Mas ele resolveu cobrar a média do mercado e cobrar R$ 50, pagando 50% de comissão. Isso faz com que ele tenha um prejuízo de R$ 6,41 a cada serviço prestado. Olha que interessante. E olha porque muitos salões perdem dinheiro, né, quando fazem a precificação dessa forma. Ele não levou em conta o aluguel, ele não levou em conta os salários, ele não levou nada que faz parte da sua estrutura. Ele simplesmente ouviu o preço no mercado, colocou igual e aí está tomando prejuízo. Isso é o que acontece na maioria dos casos. Então, o que você precisa fazer para evitar, né, para não cometer esse erro e não ficar no prejuízo igual esse salão estaria tendo caso fizesse o preço dessa forma? E isso é o que acontece na grande maioria dos salões, tá? A maioria do que eu vejo, né, das pessoas que eu assessoro ou que eu converso, fizeram o preço ouvindo simplesmente o preço do mercado e acabam tomando prejuízo. Então vamos lá, qual que é a forma correta? Então vamos voltar aqui na situação do mercado. Ele viu que tem gente cobrando 20, ele viu que tem gente cobrando 100. Mas não basta simplesmente olhar o valor, o preço que a pessoa está cobrando. Então é importante olhar a localização, né, se o seu salão é mais bem localizado ou não, a estrutura física que você oferece, né, se você tem uma estrutura mais confortável, mais bonita, mais atraente em relação aos seus concorrentes, se você é melhor ou pior. Né, é importante que você faça essa análise criteriosa. O conforto que você oferece para o seu cliente, se você tem ar-condicionado, se você tem estacionamento, se você tem um sofá agradável para a pessoa guardar, se os seus equipamentos são bons no salão, a qualificação dos seus profissionais, a reputação que o seu salão tem. Se você é um salão que já é muito antigo, que as pessoas conhecem, confiam, isso tem valor, diferente daquele que acabou de abrir. Né? A grife, de repente você tem uma marca já que se tornou conhecida aí na sua região, na sua cidade, tudo isso tem valor.
a tradição, né, os serviços agregados, se no seu salão você oferece uma variedade ampla de serviços, ou se é um salão que oferece só o corte de cabelo, por exemplo, né, a qualidade dos produtos que você utiliza, se você utiliza produtos de ponta, né, ou se utiliza produtos mais simples, tudo isso vai ser importante para você definir como que você vai estar em relação aos seus concorrentes. Então, nesse caso, né, esse salão especificamente, ele não era o mais top da cidade, também não era o mais simples, ele estava num nível intermediário para cima. Né? Então, vamos fazer uma simulação para ver o preço que é necessário cobrar neste serviço de corte de cabelo para que ele tenha rentabilidade. Né? Então, a gente viu aqui que os preços variam de 20 a 100 reais. E ele é um salão que está posicionado mais para cima, ali, mais próximo dos melhores do que da média ou dos piores. Ele é um salão com uma qualificação boa, né, uma aparência boa, profissionais bons e que pode então precificar um pouquinho mais. Então vamos voltar aqui na tabelinha de preços de custo variável e eu vou colocar aqui um serviço de R$ 65. Uma coisa importante, tá? Eu falei aqui que o preço dele, o custo total dele estava dando R$ 56. Mas se ele simplesmente aumentar para R$ 56, ele continua tendo prejuízo, né? Porque conforme você aumenta o preço, você também aumenta a comissão, também aumenta o imposto. Então vamos ver qual que seria o preço mínimo, né, para ele vender esse serviço para que ele ficasse no 0 a 0. Ele teria que colocar aqui um preço aproximadamente de R$ 64,80. 64,90, exatamente. Se ele colocasse o preço de R$ 64,90, R$ 65, ele ficaria no 0 a 0, não teria lucro nem prejuízo, pagando uma comissão de 50%. Então vamos fazer o seguinte, ele chegou ali à conclusão que não dá para cobrar mais caro do que R$ 65. A alternativa aqui, nesse caso, vai ser pagar uma comissão um pouquinho menor. Vamos colocar 40% de comissão, que também é uma comissão boa, uma comissão que está dentro do que a realidade do mercado, né? E já possibilita ele ter um pequeno lucro nesse negócio. Né? Então, ele cobrando R$ 65 e pagando 40% de comissão, ele já consegue cobrir os custos, porque os custos totais vão ser de R$ 59. Né? E cobrando 65, ele tem uma margem de contribuição, que é diferente de lucro, uma margem de contribuição de R$ 5,75. Mas nesse caso aqui, a recomendação foi de cobrar R$ 70 pelos serviços. Né? Então, cada serviço que ele fizer ali, ele não é o mais caro da região, né? Ele está ali num preço intermediário para cima, mas é compatível com a estrutura que ele tem e compatível com a experiência, com a reputação, todos esses fatores que eu já falei para vocês. Cobrando R$ 70 com uma comissão de 40%, ele vai conseguir uma margem de contribuição positiva de R$ 8,33. Né? Então o salão saiu do vermelho e passa a ser lucrativo, porque ele fez aqui o correto equilíbrio das contas. Tá? E aí, gente, a gente vai pensar o seguinte. O profissional, né? O profissional ele pode muitas vezes, e acontece, ele fala, não, mas eu quero ganhar 50%. A média do mercado, né, o que eu vejo aí no mercado pagando, é 50%. E aí vamos pensar o seguinte, né? Vamos voltar aqui alguns passos, né? Aquela situação anterior, onde ele cobrava R$ 50 e pagava 50% de comissão, né? Que o profissional ele estaria feliz ali, né? Ganhando 50% de comissão, e o dono do salão fez a precificação da forma errada e estava cobrando R$ 50 e não sabia que estava tomando prejuízo, né? Não sabia que estava tomando prejuízo de R$ 6,41. Com esta situação, o profissional ele vai ganhar 50% de R$ 50, vai dar R$ 25. Então vamos pensar no dinheiro. O profissional estaria ganhando R$ 25 nessa situação. Já naquela outra situação que eu falei, a gente vai colocar R$ 70 de preço e R$ 40 de comissão. Tá? Então o profissional, embora ele ganhe um percentual menor, ele vai estar ganhando R$ 28, ele vai estar ganhando mais dinheiro, colocando mais dinheiro no bolso. Então isso que é importante fazer na hora de fazer a precificação. Fazer toda esta análise de custo fixo, custo variável e cenário competitivo para que você possa tomar as decisões. E se for necessário ter essa conversa com o colaborador, né, para explicar para ele
o motivo de fazer um ajuste na comissão, é importante que ele entenda essa situação toda que a gente falou, né? O equilíbrio de contas, ele é fundamental. Então, às vezes, o colaborador, mesmo reduzindo o percentual que ele vai ganhar, ele vai estar colocando mais dinheiro no bolso. E aí, explicando de uma forma, né, didática para o colaborador, certamente ele vai entender e vai trabalhar até mais contente com essa nova situação. Vocês viram, pessoal, como é importante conhecer os números do seu negócio para que você possa tomar as decisões corretas de precificação, enfim, todas as decisões aí no seu salão de beleza, na sua barbearia? A forma, né, como a grande maioria dos salões decide o seu preço, que é um assunto de extrema importância, é feita com base, né, na informação dos outros, né, simplesmente se baseando pelo preço da concorrência. Isso faz com que a grande maioria dos salões hoje perca dinheiro, né, salões e barbearias perca dinheiro em muitos dos seus serviços e não se dê conta. E aí o proprietário do salão ele acaba ficando sempre com aquela sensação que trabalha muito, né, e não coloca dinheiro no bolso no final do mês. Então, esse aqui é o processo correto de fazer a formação de preços, né? Fazendo dessa forma, você vai ter o controle sobre o preço que você precisa colocar nos seus serviços para que eles sejam rentáveis, e aí você vai ter condições de gerar riqueza aí no salão e na barbearia. Tá bom? Gostaram do vídeo? Gostaram aqui de como fazer o preço da forma correta? Gostou? Deixa o seu joinha se você acha que vale a pena. Gente, vou pedir um favorzinho para vocês. Compartilhem esse vídeo com todos os donos de salões e barbearias aí que vocês conheçam. É muito importante que o mercado de beleza saiba né, a forma correta de fazer a sua precificação e que faça a precificação da forma correta para evitar, né, isso que a gente está vendo hoje de muitos salões tendo que fechar suas portas porque não conseguem nem pagar suas contas. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.